E aí, tudo bem? Hoje veremos as famosas regras de 3. São muito famosas porque caem em concurso público, profissionais da saúde usam para calcular a dose de um determinado paciente, para tomar uma medicação. Como a dose, na maioria das vezes, depende da massa corporal do paciente, eles usam regra de 3 para determinar a dose para cada caso. Dentro do nosso assunto aqui, regra de 3 está em razão e proporção. Então vamos avaliar se as grandezas têm relação diretamente ou inversamente proporcional antes de fazer os cálculos. Isso vai ser a diferença entre acertar ou errar um exercício. E pessoal, se você está gostando dos meus vídeos, do meu trabalho aqui no YouTube, deixa o seu like, é importante para mim, tá? E é importante para o YouTube também saber que o conteúdo que eu produzo é relevante para você. É isso? Então, vamos ter que fazer essa avaliação das grandezas antes de fazer os cálculos. Mas olha, seguindo dessa forma, você dificilmente vai errar um exercício de regra de 3 novamente, tá bom? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Bom pessoal, a regra de 3 simples, ela é usada para calcular grandezas que a gente pode usar proporção para ser determinada. Por exemplo, eu posso usar uma proporção para determinar o número de segundos que cabem dentro de uma hora. Eu sei que 1 minuto contém 60 segundos, então quantos segundos contém em 60 minutos? Então aqui é um caso de regra de 3, eu posso usar a proporção para isso. Então você separa aqui as coisas que são do mesmo grupo e monta as frações. Então nesse caso, quais são os grupos que eu tenho? Eu tenho os grupos que são minutos e eu tenho um outro grupo que é segundo. Então aqui em minutos eu posso colocar somente as informações de minutos. Em segundos, somente as informações de segundos. Então, como que está escrito aqui, ó, que 1 minuto contém 60 segundos. Então vou colocar aqui os segundos, ok? Porque aqui só posso colocar informações em minutos e aqui do outro lado só posso colocar as informações em segundos. Aí quer saber quantos segundos? Então, quantos segundos é uma quantidade que eu não sei de segundos, então vou chamar aqui de x. Contém em 60 minutos, então eu tenho aqui de novo minutos, colocar 60. Bom, depois que eu organizei as informações aqui, as informações sobre minutos e as informações sobre segundos, aí eu vou avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Como você faz isso? Você pega aqui as informações que você precisa encontrar, no caso precisa encontrar segundos, e faz uma seta que vai da informação que você tem para a informação que você não tem. Então está indo de 60 para x. E aqui você vai fazer uma seta para baixo ou para cima, dependendo de uma resposta que você vai ter aqui. Então, como nós vamos decidir se a gente coloca a seta para baixo ou para cima aqui nas informações de minutos? Vamos fazer a seguinte pergunta aqui, ó. 1 minuto tem 60 segundos. Se eu aumentar o meu número de minutos, eu vou aumentar ou diminuir o número de segundos? Então, avaliando isso, a gente sabe que vai aumentar o número de segundos. Quando eu aumento o número de minutos, eu aumento o número de segundos. Então, quando eu vou aumentar o número de segundos aumentando o número de minutos, quer dizer que eles são diretamente proporcionais, certo? Se um aumenta, o outro também aumenta. E aí, quando as grandezas são diretamente proporcionais, você sempre vai apontar no sentido crescente. Então, aqui o crescente é de 1 para 60, né? Então, está crescendo nessa direção aqui, os minutos. Sai de 1, vai para 60. Então, quando é diretamente proporcional, a seta fica no sentido crescente. E a seta que está na coluna que tem o x, sempre vai apontar do número para o x, como está aqui. E a seta que vai ficar na outra coluna vai depender da análise. Se for diretamente proporcional, vai ficar no sentido crescente. Se for inversamente proporcional, vai ficar no sentido decrescente. Ou seja, saí do 60 e fui para o 1, eu diminuí a quantidade. Foi decrescente esse movimento aqui. Então a seta ficaria assim, no sentido decrescente, quando a grandeza for inversamente proporcional. Bom, então aqui nós sabemos que se aumentar os minutos, também aumenta os segundos. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Depois que fez isso, aí você faz uma proporção. Transforma isso em uma fração, que é igual a isso aqui transformado em fração também. Então, 1 está para 60, assim como 60 está para x. Sei que eu posso multiplicar isso aqui em cruz, né? Então, posso fazer x vezes 1, que dá x. 60 vezes 60, né? Que fica aqui, então. Portanto, o x é igual a 3.600 segundos. Então, em 60 minutos, cabem 3.600 segundos. E aí nós vamos ver agora um caso, como que ficaria se fosse inversamente proporcional. Nesse exemplo aqui nós temos o seguinte: uma confecção produz 300 camisetas em 3 semanas com uma equipe de 21 pessoas. Quantas pessoas são necessárias para produzir 300 camisetas em 9 semanas? Então, da mesma forma, vamos lá organizar os dados. Quais informações eu tenho aqui? Eu tenho camisetas, eu tenho pessoas e o tempo.
Na primeira situação ele fala que 300 camisetas são produzidas por 21 pessoas em 3 semanas. Na segunda situação, ele fala que quantas pessoas, então o X vai aqui na coluna de pessoas, são necessárias para produzir 300 camisetas, então manteve 300 aqui, em 9 semanas. Então aqui 9 semanas. Então beleza. No caso das camisetas, não houve alteração. Era 300, manteve 300 mesmo. Quando uma grandeza se mantém constante, como a camiseta aqui, a gente não precisa usar, tá bom? Então, vou usar só o que variou, que no caso as pessoas vão variar o número de pessoas e tempo vai variar a quantidade de tempo aqui. Pois bem, vamos fazer a análise agora se é diretamente ou inversamente proporcional. Como eu fiz no exemplo anterior, aponta a seta para o X, beleza? E agora faz a análise. Se 21 pessoas produzem 300 camisetas em 3 semanas, então se eu for produzir as mesmas 300 camisetas em 9 semanas, então eu vou ter mais tempo, preciso de mais gente ou menos gente? Bom, eu vou ter mais tempo e eu vou ter a mesma produção, não preciso produzir mais, certo? Então, como eu vou ter a mesma produção e mais tempo, preciso de menos pessoas. Então, se eu preciso de menos pessoas, a minha seta vai no sentido decrescente, vai de 9 para 3. Vamos lá de novo, ó. Eu tenho 21 pessoas produzindo 300 camisetas em 3 semanas. Se eu aumentar o meu tempo para 9 semanas e manter a produção em 300 camisetas, eu posso trabalhar com menos pessoas que eu vou atingir a mesma produção, já que eu tenho mais tempo. Então, quando eu falei trabalhar com menos pessoas, então eu vou no sentido decrescente. No exemplo anterior, a gente viu que aumentava um, aumentava o outro. Aqui é o contrário, eu aumentei o tempo, eu vou diminuir o número de pessoas necessárias para atingir a produção. Então o que aconteceu aqui, ó? Minhas setas ficaram com sentidos invertidos. Quando isso acontecer, você vai escolher uma das duas e simplesmente inverter, porque as duas têm que estar no mesmo sentido quando eu for montar a minha proporção. Então vamos inverter essa aqui. Então invertendo eu teria que ficar com a seta para cima. Como a seta sempre aponta para X, o X ficaria em cima e o 21 embaixo agora. E aí agora eu tenho, ó, esta e esta no mesmo sentido. Ambas estão indo de baixo para cima. Quando elas estão no mesmo sentido, eu posso montar minha proporção. Minha proporção então seria x está para 21, assim como 3 está para 9. Peguei essa fração e esta fração. Agora multiplico em cruz aqui, ó. X vezes 9 dá 9x. Isso é igual a 3 vezes 21. Portanto, 9x é igual a 63. Agora eu passo 9 dividindo, x vai ficar igual a 63 dividido por 9. X é igual a 7 pessoas. Vamos ver mais um exemplo. Então nesse exemplo aqui, ó, uma fábrica produz 20 carros por mês. Quantos carros serão produzidos em 3 anos? Organizando as informações aqui, temos duas informações. Nós temos o número de carros, certo? E temos o tempo. Ele fala aqui que 20 carros são produzidos em um mês. Ele quer saber quantos carros serão produzidos em 3 anos. Então, um ponto importante aqui é que nós vamos precisar fazer uma conversão de unidade. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho tempo em duas unidades diferentes. Eu tenho o tempo que está em mês, na primeira informação, e a hora que ele faz a pergunta sobre a nova produção, ele fala o tempo em anos. Então eu preciso deixar tudo em mês ou tudo em ano. Como eu já sei aqui qual que é a produção por mês, né, que são 20 carros por mês, então eu vou deixar tudo em mês. Então 3 anos, eu sei que cada ano tem 12 meses, então 3 anos são 36 meses. Então vamos apagar isso aqui, ok? Então vamos deixar 36 meses. E aí agora vamos fazer aquele processo de avaliar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então eu coloco uma seta aqui indo do número para a variável e faço uma análise para saber qual que vai ser a direção da seta aqui no tempo. Bom, se eu tenho uma produção de 20 carros em um mês, então se eu aumentar o tempo para 36 meses, eu vou produzir mais carros ou menos carros? Então eu vou produzir mais carros. Se eu produzo mais carros, a minha seta fica no sentido crescente. Então, ó, então do 1 para o 36 está crescendo. Então fiz a análise, agora olha lá, as minhas duas setas estão no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, eu posso fazer uma igualdade de frações aqui. Então 20 está para x, assim como 1 está para 36. Então lembrando que quando as setas estão na mesma direção, as frações são escritas diretamente dessa forma. O que me dá então, multiplicando em cruz, 1 vezes x dá x e 20 vezes 36. Então x vai ser igual a 20 vezes 36, 720 carros. Então essa vai ser a produção de carros em 36 meses ou 3 anos.
Então atenção, tá? Quando você for fazer cálculo, seja matemática ou física, que envolva unidades, você tem que trabalhar sempre nas mesmas unidades. Se você colocasse aqui o tempo na primeira linha em mês, na segunda linha em anos, certo? Você ia multiplicar 20 por 3 aqui, né? Na hora que você fizesse essa conta aqui, você ia multiplicar 20 por 3, ao invés de multiplicar 20 por 36. E aí daria 60 e não 720. Mas a resposta correta é 720 carros serão produzidos em 3 anos. Então atenção nisso aí. Vamos para o próximo problema. Nesse caso aqui, ó, uma oficina de usinagem tem uma produção de 2.400 pinos de estamparia por dia, usando 8 máquinas. A oficina precisa aumentar sua produção para 3.000 pinos por dia. Quantas máquinas precisam ser compradas para atingir a nova produção desejada? Então vamos lá. Número de pinos, quantidade de máquinas e o tempo. O problema fala que são produzidos 2.400 pinos usando 8 máquinas por dia. Então é em um dia. E a oficina deseja aumentar a produção para 3.000 pinos, então aqui 3.000 por dia, então mantém um dia o tempo. E quer saber quantas máquinas precisam ser compradas, então o X vai aqui nas máquinas. Então olha só, o tempo ficou constante, era um dia, manteve-se um dia. Não vou usar essa informação, vou usar só essas duas. Agora fazendo a análise aqui, eu vou ter que apontar a seta para o X e fazer a análise. Se 8 máquinas produzem 2.400 pinos por dia, para produzir 3.000 pinos por dia, vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Vou precisar de mais máquinas. Então eu vou manter o tempo e quero aumentar a produção, então eu preciso de mais máquinas. Então eu aponto no sentido crescente aqui minha seta. E agora eu vou fazer então minha análise. Eu já tenho as duas setas no mesmo sentido, vou simplesmente fazer a proporção. 8 está para X, assim como 2.400 está para 3.000. Multiplica aqui em cruz, que é X vezes e 8 vezes. Então fica 2.400x é igual a 8 vezes 3.000. Seguindo com esse cálculo aqui, eu vou fazer o seguinte, pegar o X, fazer 8 vezes 3.000 e passar o 2.400 dividindo. Bom, por que eu fiz isso antes de multiplicar o 8 vezes 3.000 aqui? Porque eu posso simplificar aqui. Então, se eu simplificar isso aqui, vamos dividir em cima e embaixo por 300, tá bom? Dividir 3.000 por 300 e vamos dividir 2.400 por 300. Então, essa fração aqui vai ficar assim. Se eu dividir 3.000 por 300, vai ficar 10. Se eu dividir 2.400 por 300, vai ficar 8. Então, isso aqui vai ficar aqui, x é igual a 8 vezes 10 dividido por 8. Aí facilitou muito porque agora 8 pode cortar com 8. 8 dividido por 8 dá 1. Minha resposta então é x igual a 10. Muito cuidado aqui, porque 10 não é a resposta do problema, tá? Porque ele pergunta quantas máquinas precisam ser compradas. Então, se eu tinha 8 máquinas e vou precisar de 10 máquinas, quantas máquinas precisam ser compradas? Precisam ser compradas 2 máquinas. 2 máquinas porque eu preciso de 2 para chegar em 10, que é o número de máquinas que vai me dar a produção desejada. Então tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Pessoal, dá para pelo menos fazer um bolo. Se você tem uma receita que vai dar um bolo de 2 kg e você quer um bolo de 500 gramas, como você faria com os ingredientes? Isso é a aplicação de regra de 3. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que está estudando nas redes sociais aí, beleza? Ah, não esqueça também de baixar a lista de exercícios que está na descrição do vídeo. Baixe e pratique bastante e se torne um especialista em regra de 3, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.